Pessoal, bom dia a todos. Aqui quem fala novamente é o professor Marcos. Galerinha, vamos lá. Hoje nós vamos finalizar então, certo? A parte aqui do nosso livro 2. Vai falar sobre formação das monarquias nacionais, certo? Então vamos lá. Pessoal, o que nós temos que saber? Professor, o que são monarquias nacionais? É a formação, galera, do que nós conhecemos como reinos. Espanha, Portugal, Inglaterra. A gente deve lembrar que não existiam esses reinos de forma unida, certo? Eram todos reinos separados. E aí quando é que vai surgir Portugal? Quando é que vai surgir Inglaterra? Quando é que vai surgir França? A gente vai ver a formação disso tudo hoje. Eu não vou falar sobre cada um, como é que se formou a França, como é que se formou a Inglaterra, como é que se formou Portugal, porque é um assunto muito extenso, certo? Mas nós vamos falar como é que nós chegamos a esse ponto de ter reis comandando, certo? Primeiro aqui, vamos lá. Galera, lembrem que no final da Idade Média, onde nós chamamos de Baixa Idade Média, você vai ter a crise do feudalismo. Lembrem, quem é que comandava lá no feudalismo, professor? A igreja, né? E os senhores feudais. Então, observem, galera, que nós temos aqui um poder descentralizador. O que é isso? Nós não tínhamos um rei com poder forte que comandava um território todo. Você tinha um território que o seu feudal A mandava, no outro território o seu feudal B, depois o C, o D, o E, cada um com seus poderes, cada feudo com sua moeda, cada feudo com as suas leis. Então nós observamos aqui, pessoal, que nós tínhamos um poder descentralizado. E aí quando é, professor, que começa-se a ter a necessidade de um rei para centralizar todos esses poderes? A gente vai perceber agora, pessoal, ó, a sociedade feudal, no decorrer do século XIV, que é a Baixa Idade Média, sofreu uma grave crise. A diminuição da produção agrícola. Por quê? Vamos lá, galera. Nessa época, na Europa, os feudos começaram a produzir cada vez menos. Por quê, professor? Porque você vai ter ali um clima muito instável e as colheitas foram bastante ruins. Além disso, você vai ter várias guerras e algumas mudanças climáticas que vão, de forma direta, atrapalhar o bom cultivo. E o pior, galera, você ainda vai ter uma doença chamada de peste negra, que nós já falamos em algumas aulas anteriores. Essa peste negra, pessoal, vai fazer com que grande parte da população morra da Europa, certo? Então você vê aí que o feudalismo começa a entrar em uma crise econômica, uma crise social. As pessoas que sobreviviam começavam a fazer revoltas, porque não aceitavam aquela condição de serem servos, de passarem necessidade, de passarem fome, e assim vai. Então você começa a ter uma crise no final ali da Idade Média. E aí começa-se a ter, pessoal, começa-se a pensar, certo, em uma melhor forma de sustento da sociedade. Será que realmente era melhor, né? Até coloquei aqui, ó, várias revoltas, né, dos camponeses. Será que era melhor nós termos vários senhores feudais ou apenas uma pessoa comandando todo o reino? E aí eu quero que vocês observem, galera, aqui. Eu quero que vocês entendam. Aqui nós vamos ter a junção de dois grandes grupos, né? Ou de um com o outro. Você vai ter o rei tendo uma grande associação com a burguesia. Lembrem lá, burguesia, grandes comerciantes. Então, um vai ajudar o outro a subir ao poder. O rei, como é que o rei vai fazer? Vamos lá, o rei vai pedir ajuda à burguesia. Olha, burguesia, é o seguinte, só tem uma forma da gente tirar os senhores feudais do poder. Como é? Através da luta, através das guerras, através do exército. E eu sou um rei, né? Eu não tenho tanto poder. Quem teria os poderes, pessoal? Igreja e senhores feudais. Tinham mais poderes do que os reis naquela época. E o rei fala o seguinte, olha, eu não tenho dinheiro para construir um exército. Mas vocês, burguesia, vocês têm dinheiro.
paguem aí soldados, paguem cavaleiros para lutar ao meu lado. Eu vou tirar os senhores feudais e vou tomar o trono. E aí eu vou ser agora o Todo-Poderoso. Beleza, mas professor, qual era o interesse da burguesia nisso? Olha, vamos lá, galera. Lembrem, certo? Vocês têm que lembrar o quê? Que nós temos... quando eu tenho vários senhores feudais, eu vou ter o quê? Várias leis e várias moedas. E isso vai me impedir, pessoal, de comercializar. Isso é ruim para a burguesia. Porque se eu estou no feudo A e quero chegar até o feudo X e eu tenho que passar pelo feudo B, C, D, E, F, G, cada feudo que eu passar eu vou ter que pagar tributo. E eu vou perder dinheiro. Por quê? A moeda muda, as leis mudam. Agora, se eu não tiver mais nenhuma... Não tiver mais vários feudos, mas apenas um local só, um tributo só, eu não vou precisar gastar tanto dinheiro em todos os feudos que eu andar, certo? Então, galera, observem aí que era muito lucrativo para a burguesia. Então, o que vai acontecer? A burguesia ajuda o rei a subir ao poder. E aí os reis começam realmente a ascender ao trono e começam a ter o que nós chamamos de reinos nacionais ou monarquias nacionais. Lembrem, monarquia vem de reis. Os reis começam a ascender ao poder. E aí você vai ter a formação tanto de primeiros estados nacionais, que vamos ter aqui Portugal, vamos ter Espanha, vamos ter França, vamos ter Inglaterra. Depois, bem muito depois, você vai ter Itália e Alemanha, certo? Eu não vou explicar cada coisa, pessoal, por quê? Porque a gente vai demorar muito tempo e não é de nosso interesse passar tanto tempo aqui, certo? E aí vão surgir o que nós chamamos de absolutismo monárquico. Professor, o que é isso? O absolutismo monárquico, pessoal, é aquele absolutismo onde o rei, ele é o camarada que manda em tudo. Ele está sobre todas as leis, está acima de qualquer pessoa, acima de qualquer lei, certo? Vai ser um rei absoluto. Você vai ter uma figura muito importante, que ele é até chamado de Rei Sol, como se fosse o maior astro, que é Luís XIV da França, certo? Luís XIV vai ser chamado de Rei Sol. Por quê? Porque ele tinha todo o poder como se fosse o sol, comandasse tudo, estivesse acima de tudo e de todos. Ok? Vamos lá. E aí, tá aqui, ó. Até ele vai falar, né? O Estado sou eu. Chamar também de Rei Sol. Vamos lá. E aí você vai ter a cidade, a sociedade, como é que ela vai funcionar. Vou pedir para vocês lerem, certo? Isso daqui. Você vai ver a estrutura social. E a parte mais importante, pessoal, já falei para vocês agora, certo? Que é justamente como é que esses reis chegaram a poder, certo? Chegaram como? Com a ajuda da burguesia. A burguesia pagava os exércitos. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Imagine aqui, pessoal. Ó. Aqui nós temos vários feudos. Então tem o feudo A, feudo B, feudo C, feudo D e o feudo E. Se eu estou bem aqui no feudo A, certo? E eu quero ir aqui para o feudo E. Quando eu chegar no feudo, o burguês que chegasse no feudo aqui B, teria que pagar um tributo. Quando eu chegasse no C, outro tributo. No D, outro tributo. Para chegar no E, pagava outro tributo. Ou seja, para eu comercializar mercadoria, eu gastava muito dinheiro e muito tempo. Agora, se eu não tiver mais um feudo, mas tiver um reino só, eu não vou precisar mais pagar esses tributos. Ou seja, se eu tiver um rei comandando uma nação só, o burguês vai ganhar cada vez mais dinheiro. Se eu tiver uma moeda só, leis, apenas uma lei para todos os reinos, seria bem mais fácil a comercialização. Então, quem ajudou o rei a assumir o poder foram os burgueses. E quem ajudou os burgueses a ganhar mais dinheiro foram os reis. E aí você vai ter os estados modernos. Esses estados modernos, pessoal,
Eu quero só que vocês entendam aqui o mercantilismo, certo? Professor, o que é o mercantilismo? É quando o rei interferia no comércio, certo? E o metalismo, que era a procura por metais preciosos. Isso daqui vai ser importante, mas nós vamos voltar no próximo livro, então não se preocupem tanto. Entendam apenas como é que esses reinos foram formados, tá bom? Leiam o livro, leiam esse capítulo 4 com calma. Algumas coisas vão cair na prova, mas eu vou explicar o que cair no vídeo explicativo para a prova de vocês. Não se preocupem tanto, certo? Então, galera, é isso. Uma aula bem rápida, só para explicar justamente essa ascensão dos reis ao poder. Beleza, galera? É isso e até mais.